Bom dia, Uruará. Estamos começando hoje Jogo Aberto, um programa que atende à necessidade da nossa comunidade, um programa que vai discutir assuntos relacionados a vários temas, e hoje estarão conosco a Maria Salete Batistello, que é a presidente do Conselho Tutelar, também o Dr. Antônio Lopes Maurício, promotor de justiça, e vamos debater hoje sobre o tema marginalidade infantil. E a convidada especial, que também participará conosco nos demais programas de Jogo Aberto, será a professora Cláudia Long, que também estará conosco aqui hoje. Ela vai fazer as perguntas para os nossos convidados. Teremos um debate, várias formas, vamos conversar aqui bastante sobre esse assunto. Isso nós vamos ver após o nosso intervalo. Estaremos aqui para falar sobre marginalidade infantil. TV Vale do Uruará. Há 9 anos, mostrando a imagem de nossa cidade. Contamos a cada dia com você, ligado no nosso Canal 11. TV Serviço e na TV Vale do Uruará, a imagem de nossa cidade. Oferecimento Poupança Basa, a única garantida pelo Banco da Amazônia e Governo Federal. Acompanhe de perto o desenvolvimento de nossa cidade. Assista o programa da Câmara Municipal de Uruará, trabalhando por você. Segundas, quartas e sextas, no seu Canal 11. E como eu falei anteriormente, nosso programa Jogo Aberto está começando. Eu quero aqui dar um bom dia especial à Cláudia Long, a professora Cláudia Long, que estará conosco aqui participando do programa Jogo Aberto a partir de hoje. Bom dia, Cláudia. O programa Jogo Aberto é uma ideia em que nós sentamos, pensamos em realizar, e hoje, na TV Vale do Uruará, estamos realizando essa nova ideia, Então, eu peço a você que fale sobre esse novo programa que venha aqui atender a nossa comunidade. Bem, bom dia, Célio. Bom dia a todos os telespectadores. É uma honra fazer parte desta nova equipe, deste programa, que por necessidade ou prioridade da comunidade nos procuraram com o desejo de que se realizasse um programa onde pudesse se discutir os problemas que tanto afligem a população, que nós possamos, através desse programa, tirar dúvidas, esclarecer e ajudar essa bela cidade que se chama Uruará e que ela possa crescer cada vez mais. Nós estamos iniciando hoje com o tema marginalidade infantil, e a nossa primeira pessoa a ser entrevistada é a nossa presidente do Conselho Tutelar, Maria Salete Batistello de Lucena. Bom dia, Salete. Obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Cláudia, ao Célio e o nosso querido doutor Maurício, nosso promotor aqui do município, e todos os nossos telespectadores. Ao nosso querido Célio, que nos convidou para nós participarmos desse programa, o nosso bom dia, e a nossa querida colega Cláudia, e ao doutor Maurício, nosso promotor daqui da comarca do Uruará. Então, a todos os nossos telespectadores, um bom dia a todos. E nós estamos aqui para responder as perguntas que nos forem feitas em relação à marginalidade infantil. Bem, temos uma primeira pergunta
Salete, o que caracteriza a marginalidade infantil? Poderíamos caracterizar uma criança como marginal simplesmente por vermos ele maltrapilho, sujo, rasgado e andando pelas ruas fora de hora, sozinho, ou até vasculhando latas de lixo. O que a maioria de nós não percebemos é que discriminamos essas cenas que são constantes nos nossos dias atuais, passando, portanto, a marginalizar de fato essas crianças que não conhecemos o motivo, porque elas se encontram na rua desacompanhadas de seus pais ou responsáveis, muitas vezes com fome e sem ter aonde dormir no relento. Bem, dando continuidade à nossa primeira parte do programa, que são os questionamentos, gostaria de agradecer ao nosso promotor, obrigada pelo convite de estar aqui presente, de ter aceito o convite de estar aqui presente, participando deste programa, que é o nosso primeiro programa, e esperamos que os nossos telespectadores possam aproveitar o máximo e dar sugestões. Bem, bom dia, doutor Antônio Lopes Maurício, seja bem-vindo. E a nossa pergunta é a mesma, né? Na sua opinião, o que caracteriza a marginalidade infantil? Bom, boa noite a toda a mesa, né? Vocês, Cláudia, Salete, Alcélio. Eu gostaria de parabenizar vocês pela ideia de criar um programa, né? Isso é muito válido em um município como Uruará. É um programa dessa qualidade que vai trazer informações para a coletividade, que vai educar a coletividade, que vai discutir as ideias, os problemas do município. É para isso é que serve os meios de comunicação. Acima de tudo, para isso. Então é muito válido o que vocês estão fazendo, né? A ideia foi muito boa de quem teve, eu gostaria de parabenizar, né, por isso. E dizer que me sinto também, como bem você falou, honrado em estar aqui, né? E que terei também a honra em vir todas as vezes que for convidado. Quanto à pergunta, Cláudia, o que caracteriza a marginalidade infantil? A palavra marginal, né, a palavra vem de margem. Então, é marginal quem está à margem daquilo que a sociedade estabeleceu como regra, né? Então, nós temos que, quando se diz é o marginal, a pessoa é o marginal, por quê? Porque ele está agindo não conforme as regras estabelecidas pela sociedade, né? Ele é um fora da lei, ele está fora dos parâmetros estabelecidos. Então, quando se fala em marginalidade infantil, nós estamos falando da criança e do adolescente, não aquele infrator, não o que praticou, como bem falou a Salete, né? Não aquele que tenha praticado o ilícito, mas que por qualquer motivo ele está à margem dos parâmetros estabelecidos da sociedade. É como diz bem a Salete, aquela criança ou adolescente que não tem o que comer, né? Que não tem onde dormir. E qual é o normal? O que é o normal? É toda criança ter uma família que tenha uma casa, que tenha onde dormir, que tenha o que se alimentar. Então, se essa criança não tem família, não tem o que se alimentar, não tem onde se alimentar, não tem uma moradia, essa criança pode não ser, né, um infrator, mas ela é uma criança marginalizada. Por quê? Porque ela está fora dos parâmetros que a sociedade estabeleceu para uma criança, de ter família, ter alimentação, ter onde dormir, né? Ela pode não ser infratora, mas é uma criança marginalizada. No meu ponto de vista, se caracteriza com isso, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de perguntar para a Salete quais os cuidados ou atitudes que o Conselho deve tomar nessa questão que envolve a marginalidade infantil. Bom, sempre quando a gente é chamado, nesses casos de que temos alguma criança no meio da rua sem o responsável, sem o pai junto com ele, a gente do Conselho Tutelar vai até onde se encontra esse menor, e daí a gente vai fazer uma avaliação, um levantamento social em cima do caso, e conversamos com ele, vamos até a casa da família dele para ver de que se trata, por que esse menino está nessa situação.
Tem vezes que a gente notifica os pais ou responsáveis para se tomar alguma providência em relação a isto. Ou outras vezes também, se for caso que o Conselho Tutelar tem que encaminhar essa criança, a gente encaminha ele, se for caso de encaminhar para psicóloga ou para tratamento de saúde, e saber também se ele está passando por dificuldade na casa dele. Muitas vezes a gente pode até encaminhar ele para ação social. Bem, agora nós vamos nos direcionar para o promotor. Qual o papel da promotoria pública em relação à marginalidade infantil? Bem, com relação ao menor infrator, né, o Ministério Público, ele busca não somente fiscalizar o tratamento do menor, né, do adolescente, com relação à polícia, né, que ele não pode ficar junto com adultos, né, na delegacia. Ele não pode sofrer qualquer tipo, né, de agressão física, né? Cabe ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, fazer com que a lei seja aplicada ao adolescente, à criança, né? Quando o infrator. É também o Ministério Público quem faz a representação, que inicia o processo, né, contra o adolescente, que inicia o processo. É também o Ministério Público que requer o tipo de penalidade que deve ser aplicada à criança e adolescente, quando infrator. Agora, no caso de crianças que estão à margem da sociedade, por falta de família, por falta de habitação, né, que não tem alimentação, por falta de cuidados médicos, o que nós fazemos? Juntamente com o Conselho Tutelar, que é um grande companheiro do Ministério Público nesse trabalho, né, é um grande companheiro, nós buscamos a família, né, para colocar o menor com sua família. Se não tiver o cuidado de ter o menor em uma família substituta, sempre buscamos também o apoio da Secretaria de Ação Social, né, e aqui a gente tem dentro dos limites da Secretaria, nós temos também buscado e temos encontrado refúgio, né, nisso aí. Buscamos sempre fazer isso. A Secretaria de Ação Social tem que fornecer, né, depois que se colocou o serviço da criança e do adolescente, uma obrigação do município, então tem que fornecer, se for preciso, levar a criança a um outro lugar, a uma outra cidade. A Secretaria de Ação Social fornece a passagem, o veículo, tem que fornecer, né? Se for o caso, levar para sua família na área rural, também o veículo tem que fornecer. Tem que dar condições ao Conselho Tutelar, cabe à ação social, para que o Conselho passe a agir desta forma. Chamar a família desse menor, conversar com ele, entregar o menor à família, não tendo o menor família, busca sua família substituta, se não se conseguir família substituta, o abrigo para ele até que se encontre uma família para essa criança e esse adolescente que é marginalizada, não é infrator. Certo. Dando continuidade, agora nós gostaríamos de ouvir da Salete qual o papel do Conselho Tutelar no que se refere à marginalidade infantil. Vai ser uma continuidade daquilo que o promotor falou. Então, a gente procurar saber também por que ele está nessa situação e a gente encontrar uma solução para que ele saia dessa marginalização. E que às vezes ele é marginal porque a gente o faz marginal. Porque muitas vezes a gente até pode taxar ele como marginal sem saber o que levou ele a ser daquela maneira. Às vezes, muitas vezes, daí nós sabemos também do que leva ele de ser aquilo. A gente até pode colocar que na maioria dos casos que vai para o Conselho Tutelar, a gente sabe que é de pais desestruturados, de casais que se separaram. Então eu acho que essa criança, ele já sofre com isso, e é o que a gente tem muito trabalhado quando tem casos dessa natureza no Conselho Tutelar, é colocar sempre que os pais tentem morarem junto, independentemente de que se gostem, que se deixarem de gostar, mas é que para eles continuar a educar seus filhos, que nós sabemos que os filhos, aonde há um lar separado, os filhos
muitas vezes estão com madrasta ou padrasto e ele não se sente bem. E quando o menor não se sente bem dentro de casa, ele vai procurar a rua. E a gente sabe que a rua não é o melhor local para o menor. Então, com isso você quer dizer que, por exemplo, a separação de casais, ela sendo totalmente assim, desestruturada, não sendo de forma responsável, ela tende a levar uma criança, um jovem à marginalidade? Com certeza. 98% dos casos que nós temos no Conselho Tutelar e de casos de menores marginalizados são em relação à separação dos pais. Eu acho até que a gente tinha até que também, dando continuidade nesse programa que a gente está começando hoje, a trabalhar também, fazer alguma coisa para ver também se a gente conscientiza os namorados, quando estão namorando, ainda pensarem antes de casar e saber também do valor do casamento e da responsabilidade que a gente tem em relação aos nossos filhos, para que a gente possa até evitar muitas coisas que estão acontecendo hoje em relação ao menor, às vezes pode ser até falta de informação. Percebe-se que a família praticamente é uma instituição falida e que hoje não existe mais o casal namorar, existe assim, hoje nós vivemos a era do fico, né? A questão da responsabilidade de um laço familiar, de uma formação para você ser pai, ser mãe, ela está muito aquém. Hoje nós percebemos a gravidez precoce, casamentos imaturos, despreparados. Então, acho que todos esses fatores, Salete, eles contribuem muito para essa marginalidade? Com toda certeza. Em torno de uns 90% dos casos que são levados para o Conselho Tutelar, o motivo é desestruturação na família. Agora, mudando um pouco, Salete, percebe-se que existe assim comentários, eu acho assim que as pessoas muitas das vezes, por não conhecer o trabalho do Conselho Tutelar, da sua responsabilidade, dizem que o Conselho Tutelar é só para tirar meninos da prisão, da cadeia. Eu gostaria que você desse um esclarecimento maior sobre isso e depois o promotor também pudesse falar alguma coisa a esse respeito. Eu também, quando entrei no Conselho Tutelar, eu tinha mais ou menos uma visão que seria mais ou menos isso, da gente defender menores infratores. Só que depois a gente foi vendo que não é só esse o trabalho do Conselho Tutelar. O trabalho do Conselho Tutelar, ele envolve muito assim, em casos de documentação e também termos de responsabilidade quando tem pessoas, até inclusive que precisa tirar bolsa escola, bolsa alimentação, aonde os pais não se encontram no município e quando aquelas crianças ficam com as avós também só podem receber se passarem pelo Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar der um termo de responsabilidade, se responsabilizando perante a pessoa, juntamente com o órgão, que é o Conselho Tutelar, de que aquela avó certamente é avó daquela criança. Outras vezes também, quando alunos de menores que querem estudar à noite, então, só é permitida a entrada desses alunos para estudar à noite se o Conselho Tutelar também autorizar perante a mãe assinando um termo de responsabilidade. Nessas condições é que o menor pode estudar à noite. E muitas outras coisas aí, que nem uma criança para viajar também. Se ele for viajar, se ele necessita de um termo para viagem, um termo de responsabilidade para viajar, se ele vai com um acompanhante, então ele pode sair do Conselho Tutelar também. E muitas outras coisas que o Conselho Tutelar faz, e tem muitas pessoas ainda que não sabem qual é o trabalho do Conselho Tutelar. Muitos ainda criticam, que dizem que hoje as crianças não obedecem mais os pais por causa de tantas leis que o Conselho Tutelar não quer que as crianças trabalhem, que o Conselho Tutelar fica protegendo, mas só que não é por aí. Falta até um pouco de informação, talvez a falta seja até nossa, de não termos colocado no início, de termos esclarecido qual seria o trabalho do Conselho Tutelar. Obrigada. Gostaríamos de ouvir agora o promotor, o Dr. Antônio Lopes Maurício, a respeito dessa questão de que a maioria da sociedade, ela vê o Conselho Tutelar como se fosse um órgão
ou pessoas que estivessem ali para tirar os meninos da cadeia. Cláudia, isso é uma visão deturpada, né, do papel, do trabalho, do importante trabalho que o Conselho Tutelar desempenha, né, na coletividade. É uma visão deturpada, é uma visão negativa, né, ou implantada por pessoas que não conhecem o trabalho do Conselho ou que são contrários ao trabalho do Conselho. Porque nós, que em muita coisa dependemos do Conselho Tutelar, a gente sabe da grandeza do que eles desempenham. Cabe ao Conselho zelar por tudo que se refere a direito da criança e do adolescente. Por que o Conselho vai à delegacia e lá zela pelo direito do menor infrator? É porque ele pode ser infrator e a ele cabe o peso da lei. O peso da lei. Mas ele tem os seus direitos. A autoridade policial não tem direito de espancar, bater no menor. Então, ao Conselho cabe zelar por esse direito. Né? O adolescente, o menor, ele tem o direito de que a sua família seja informada de que ele se encontra detido na delegacia. E cabe ao Conselho fazer isso, levar informação àquela família que tem um dos seus entes na delegacia por ter cometido uma infração. Né? Cabe ao Conselho também, se a autoridade policial não o fizer, cabe ao Conselho trazer até nós, ao promotor ou ao juiz, trazer a informação de que determinado adolescente se encontra detido na delegacia por ter praticado determinado ato. Então, o que a gente diz é isso, olha, não é tirar a marginal da cadeia, não é isso de forma nenhuma. O que ele faz é zelar pelo direito da criança e do adolescente. Ele pode ser infrator, mas ele tem seus direitos. Né? E até zelar para que a penalidade seja aplicada a ele. Isso se faz também, compete ao Conselho fazer isso. Né? Determinado adolescente é infrator, tá certo? E a ele deve ser praticada a infração necessária. Isso também é um papel do Conselho Tutelar. Não é só, tem como se dá essa pecha, se joga essa pecha no Conselho, de que vive defendendo o defensor dos marginais. Não é isso. Né? O trabalho dele é um trabalho rico, um trabalho de muita grandeza, repito, tá certo? E que essas peças que se jogam ou são de pessoas ignorantes, relativas ao trabalho do Conselho Tutelar, ou são de pessoas que maldosamente fazem isso. Porque nós que conhecemos, nós que trabalhamos em conjunto, sabemos, né, da função importante que tem o Conselho. Agora, voltando um pouco ao problema, ao assunto anterior que você falou, relativo a razão de o adolescente ir para a marginalidade, né? N fatores contribuem, né? Como você disse, a desagregação da família, né? Também fatores éticos, os valores éticos da sociedade hoje, que são outros, né? E que não se busca respeitar os valores éticos. Hoje nós vemos todo mundo querendo levar vantagem em tudo. Isso eticamente chamada lei do Gerson, né? Eticamente é uma coisa errada. Tá? As pessoas têm que respeitar ao outro, tem que querer aquilo que ele tem competência de buscar e de conseguir, tá certo? De conseguir. Se o menor, se o adolescente não pode ter uma moto, compete à família, à escola, às religiões, colocar na cabeça dele, se ele não pode ter uma moto, ele não pode ter, ele que busque, né, de forma moral, de forma ética, com seu trabalho, busque consegui-lo, e não fazer através da marginalidade. Mas o que é que nós vemos hoje? A própria sociedade, né, busca vantagem em tudo. Para que exemplo maior do que a classe política dá para o adolescente? Para que exemplo maior do que isso? Para que exemplo maior que nós temos do que a classe política ou os grandes que praticam atos criminosos que prejudicam milhões e milhões de pessoas e eles não recebem nenhuma punição, tá? Para que exemplo maior para o adolescente, ou pior para o adolescente, do que o exemplo desse? Vemos pessoas praticarem atos indevidos, roubarem o dinheiro público, milhões e milhões, prejudicando milhões de pessoas, e a ele não se dá uma punição severa devida. Esse é o pior exemplo que é dado ao menor, à criança ou ao adolescente. É o pior exemplo. Então são os valores éticos que a gente jogou na lama. A família jogou na lama, tá? A sociedade jogou na lama.
E isso é um exemplo para a criança e adolescente. Nós temos que buscar, a escola, a família, a igreja, tem que buscar e mostrar ao adolescente, né, a riqueza ética, os valores éticos, os valores morais. Isso é que tem que se buscar, né, principalmente isso. Bom, nós já conversamos sobre o assunto, né, da marginalidade infantil. A Salete, presidente do Conselho Tutelar, falou sobre o que caracteriza a marginalidade infantil. O doutor Antônio Lopes Maurício também falou. E nós, no próximo bloco do programa Jogo Aberto, nós vamos entrar em discussão sobre o assunto. Vai ter espaço para todos falarem, né? Daqui a pouco nós vamos voltar com Jogo Aberto na sua TV Vale do Uruará. TV Vale do Uruará. Há 9 anos, mostrando a imagem de nossa cidade. Contamos a cada dia com você, ligado no nosso Canal 11. TV Rural, a imagem da terra. Reportagens, informações, serviços, curiosidades rurais. Todos os domingos, às 9 da manhã, aqui na TV Vale do Uruará, a imagem de nossa cidade. Oferecimento Poupança Basa, a única garantida pelo Banco da Amazônia e Governo Federal. Acompanhe de perto o desenvolvimento de nossa cidade. Assista o programa da Câmara Municipal de Uruará, trabalhando por você. Segundas, quartas e sextas, no seu Canal 11. Regionalizando, como se deve trabalhar a questão da marginalidade infantil, né? Isso, não só em nível regional, mas a gente estende, né, a nível nacional. Independente disso, né, nós temos alguns órgãos, né, dentre eles o próprio Conselho Tutelar, que tem um papel importante em cima disso, né, na busca da melhoria para as crianças, né. Nós temos a própria sociedade, né, quando eu vejo uma criança, né, fazendo um ato que não deve ser praticada, eu não devo simplesmente virar as costas, porque não é da minha família, não é meu filho, não é o meu irmão. Eu não posso simplesmente virar as costas. Se eu vejo ele praticando um ato, ou eu vou ali e o repreendo para que não pratique, né, ou eu chamo a família dele e narro o que fez, ou eu levo ao Conselho Tutelar, né. Se eu vejo uma criança que está passando necessidade e eu viro as costas porque não é da minha família, não é meu filho, não é meu irmão, né, que espécie de cidadão sou eu? Né? Então eu tenho que cumprir com o meu papel enquanto cidadão. Pegar essa criança, levar para um órgão que tenha por função dar a essa criança, agasalho que eu faço de modo geral. Né? Compete a mim também que, se posso, contribuir com o meu papel, né, se eu posso dar uma roupa, se eu posso comprar material de escola, que eu faça isso. Né? Então, as frentes são várias. Compete a gente saber em qual delas devemos entrar e praticar esse ato. Agora, nessa parte da marginalidade infantil, chega um momento que o menor infrator ele passa a ser um grande problema para a sociedade. Aí o que se deve fazer para poder controlar isso? De que forma vai se trabalhar o menor infrator na parte de reincidência e até o que ele está fazendo no momento? Inicialmente, a gente tenta, né, dar aquela chance ao infrator. Né? Eu sempre bato muito, né, sou meio duro, com relação àquelas infrações que causam mal físico ao outro. Né? O menor assaltante, né? Ou aquele que causou estupro à mulher, ou o atentado ao pudor de uma criança do sexo masculino.
né? É aquele que praticou um homicídio. Então, contra esses, a gente não pode dar segunda chance, porque eles causaram mal físico a uma pessoa. Então, ele tem que ser representado, e eu tenho feito isso, né? A Salete é testemunha desses atos. Eu faço a representação, já peço a apreensão pelo prazo de 45 dias, a provisória. Tento fazer com que o processo seja cumprido nesse espaço de tempo, ele ficando preso. Passados 45 dias aqui no município, ele é remetido a Santarém. Mas que a Salete tem conhecimento de alguns adolescentes daqui que já foram para Santarém, por terem praticado atos dessa natureza, né? Atos de violência contra a pessoa. Os casos de menos grave, que é o furto, né, outros quaisquer, a gente tenta sempre dar uma chance ao adolescente. Por quê? Porque se a família consegue cumprir com o seu papel, retirando ele desse mundo, se a escola consegue, se a igreja consegue, né, vamos dar a ele uma outra chance. Caso ele não queira, e nós temos exemplos aqui, tá? E exemplos hoje na delegacia, né, eu falo para você, hoje nós temos exemplo disso. Caso ele não queira, aí sim, aí nós requeremos a sua apreensão, né, internação provisória, buscamos cumprir o prazo de 45 dias com o processo, né, e logo ele é remetido a Santarém, onde ficará, né, internado pelo prazo de até 3 anos, prazo máximo de 3 anos. As pessoas têm uma visão deturpada ou informação errada de que o adolescente não pode ficar preso. Pode sim. Só que tem um nomezinho mais light, né? O nome da prisão para adolescente chama-se internação, né? E o que a lei diz é que não pode ficar no mesmo lugar que tenha maiores, na mesma série de maiores, onde está maiores, mas onde estão maiores. Mas na delegacia ele fica numa cela sozinho, né? E cumprido o prazo de 45 dias, ele é remetido a Santarém, onde lá vai ficar na FEBEM de Santarém. Certo, e em relação a essa própria marginalidade infantil, esse marginal que vai preso, agora essa pergunta ela é para a Salete. Salete, o Conselho Tutelar, ele, a partir do momento que esse menor infrator, ele vai preso, já passa a ser acionado o Conselho Tutelar para agir, para tentar ver o que realmente aconteceu, de que forma o Conselho vai agir nesse caso, nessa situação, depois que ele já está preso, que ele foi apreendido, e aí vai ser ouvido, de que forma entra o Conselho Tutelar, né, para contribuir? O Conselho Tutelar aconteceu vários casos aqui no Uruará, de menores serem presos e o Conselho Tutelar não ser comunicado, porque as autoridades sabem, como a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, desde que um menor seja detido lá na delegacia, eles têm que comunicar o Conselho Tutelar. E muitas vezes não são eles que comunicam o Conselho Tutelar, e sim, são os pais que já vêm procurar o Conselho Tutelar pedindo ajuda para o Conselho Tutelar que seu filho está detido lá. Daí o Conselho Tutelar vai lá, tenta conversar com ele e ver o motivo da sua detenção, e várias vezes a gente procura o doutor Maurício e vai lá no fórum e coloca, às vezes, que nem dizem que ele foi preso por praticar um ato, só que quando a gente vai conversar com ele, com a família dele, a história é um pouco diferente. Então, todos esses casos, os que vêm para o Conselho Tutelar, a gente acompanha, a gente vai com o doutor Maurício. Tinha casos que tínhamos também que ir com o doutor Roberto, com o juiz de direito, e dali, se fosse caso de encaminhamento, a gente fazia tudo direitinho, ajudava nesse procedimento para que acontecesse encaminhamento, que nem nós temos hoje ainda adolescentes aqui do município do Uruará, que tem deles que já vai fazer mais de 2 anos, que se encontram em Santarém, e com certeza, se eu não me engano, ontem tinha um menor lá na delegacia, que a gente está procurando também uma maneira para encaminhá-los, onde a gente sempre sente, assim, tem dificuldade de encontrar local ou vaga para que possamos mandar do Uruará para Santarém ou até mesmo para Belém. Então o papel do Conselho é acompanhar essas pessoas que, a partir do momento que aconteceu o ato, pensado ou impensado, que dessa forma o doutor vai falar depois, mas ela passa, não tem ninguém por ela. Por mais que seja um marginal, que seja uma pessoa que fez uma coisa ruim,
Mas então o Conselho Tutelar, a principal ideia é amparar essas pessoas que estão à margem da sociedade. Com certeza. E se tem, às vezes acontece também de menores serem apreendidos aqui no município do Uruará e não ter parentes, a gente entrar em contato através do telefone para localizar os pais ou responsáveis e colocar a situação para eles, até que eles possam até vir aqui e ver o que é que se passa com isso. Me explique melhor, como não ter parentes? Como seria o menor que não tem parentes em Uruará? Como seria isso? Não ter pai, nem mãe, nem família nenhuma, mora com uma outra pessoa, seria isso? Nós tivemos um caso aqui no Uruará, esse foi o caso mais famoso da Suenilde. Era uma adolescente que ela tinha os pais dela que moravam em placas e que eles foram embora e trouxeram ela para cá. Como lá não tinha conselho tutelar, não tinha nada, eles vieram colocar ela aqui no Uruará. Alguém daqui do Uruará não foi no nosso mandato, antes da gente ainda. Levaram essa adolescente para Altamira. Lá em Altamira, ela passou por um determinado tempo, eles mandaram ela de volta para o município do Uruará. No município do Uruará, a gente ficou com ela aqui porque de Altamira só viria trazê-la até o Uruará. Nós demos umas 2, 3 viagens daqui para as placas, chegamos em placas, todo mundo conhecia essa menina, só que parente não existia mais nenhum. Então nós ficamos com ela tinha problema e acho que passamos uns 3, 4 meses com essa menina. Fica uns dias no hotel, eu não sei se a população sabe que conselheiro não pode hospedar um menor nem por uma noite na casa dele. Então nós tinha vezes que ela ficava no hotel, o hotel não queria mais ela. Depois a gente entrou em acordo aí, conversamos com o juiz, ele até aceitou. Essa adolescente ficou na casa de uma conselheira. Essa conselheira teve todo o trabalho do mundo que se podia ter com uma pessoa. E durante o dia ela levava ela para o conselho tutelar e nós ficávamos com ela lá. Só que tinha que ficar uma pessoa exclusivamente para cuidá-la. Até que a gente fizemos várias reuniões com o Conselho de Direito, com a Secretaria Social, juntamente com a primeira-dama, até que a gente conseguiu mandá-la para Belém, porque ela não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha parente e nem aderente, que nem diz o outro. Então essa foi um caso que passou pelo Uruará e hoje ela se encontra em Belém. Não existia parente. Certo. Voltando um pouquinho, quando você estava falando assim, a forma como conduzir, né, os trabalhos em relação ao menor, eu gostaria de saber, por exemplo, quando vocês recebem a denúncia de que está havendo ou ocorrendo um problema com o menor, há um encaminhamento para que ele possa passar por uma psicóloga ou a assistente social possa fazer uma visita a essa família, dar orientações? Esse trabalho ele acontece? Acontece, com toda certeza. Nós temos a doutora Helena, que ela é psicóloga, então a gente está sempre informado aonde ela trabalha, quando ela está no postinho. Parece-me que agora nós temos até 2 psicólogas aqui para o município do Uruará e estão criando um programa, parece-me que é Recomeço. Então são para crianças que foram que aconteceu qualquer abuso com as crianças, então, tanto as crianças como os pais são encaminhados a este programa. E esse programa, para quem não sabe, ele vai ser implantado, parece-me que ele já vai começar daqui para a semana que vem, ou já começou lá é o antigo DEMAR. Se alguém tiver algum problema, então, sempre que passar para o Conselho Tutelar, a gente encaminha para psicólogo, com certeza. Bom, agora, se o doutor tiver alguma pergunta a fazer para o Conselho Tutelar, ou o próprio representante do Conselho Tutelar também tiver para a promotoria, pode se fazer, é um espaço aberto, é um jogo aberto. Só para complementar a resposta da Cláudia, deve ser da Cláudia, nós temos muito essa região, e acontecem muitos casos, né, de adolescentes e até crianças, né, que simplesmente saem de casa, né, eles moram em cidades outras, né, ou Marabá, ou Rondon do Pará, tivemos casos já de aquele garimpo Castelo dos Sonhos, por aí, Itaituba, eles pegam carro com o caminhoneiro, porque nós já fizemos várias reuniões, já conversamos com motoristas de ônibus a esse respeito, então, em ônibus, eu acho difícil que eles aceitem, porque nós já fizemos
muitas reuniões sobre isso. Na época eu estava em Altamira, já fiz a apreensão de ônibus que ficou com todo mundo na porta da delegacia e o motorista foi indiciado, né, em inquérito policial e tal, por ter trazido adolescentes sem documentação, sem ninguém, sem nenhum familiar, para Altamira. A Polícia Rodoviária Federal pegou esse ônibus, né, e levou até a mina, promotoria, e a gente iniciou os procedimentos contra o motorista. Então, às vezes o caminhoneiro, né, dá uma carona para um adolescente qualquer, e eles chegam na cidade dessas aí, e saem e vão perambular pela cidade. Né? Então, em Altamira tem muito, em Uruará tem muitos casos desse tipo aí. Aí né? começam Então, as amizades. Tem muito, a gente chega e aí, cadê teu pai e tua mãe? De onde é que você é? Né? Aí vai, é Castelo, é Marabá, é Rondon, são pessoas dos mais variados lugares. Então isso não é de difícil acontecimento. Não, ocorrem comumente no nosso meio. Né? Eles saem de casa, pegam carona e deixam a família lá assim, sem verem pra quê e tal, vem como se diz, né? Como eles dizem entre si, para curtição. E se tornam adolescentes ou crianças, que a gente chama em situação de risco. E tem um detalhe também, muitas moças fogem com seus namorados para outro município e acaba a relação não dando certo, e aí fica os dois também, às vezes os dois menores, né, perdidos na cidade, sem parentes, sem ninguém. Você vê que os casos são os mais variados possíveis, né? Desde os que saem para curtir, né, os que saem porque querem viajar, das adolescentes que vão embora com namorados, né? E depois de o cara, desculpa o termo, abusar, deixa aí e tal. Então, compete ao Conselho trabalhar junto com o Ministério Público, com a ação social, conseguimos com que essa pessoa tenha o seu retorno para o seio da família. Então, são casos mais variados possíveis. Né? Passam muitos casos pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público. Nós buscamos o apoio da Secretaria de Ação Social para tentar resolver os problemas, né, que são vários. Nós temos, falando nisso, nós temos um adolescente aqui do município de Uruará que ele se encontra em Itaituba. A conselheira de Itaituba me ligou essa semana, dando o endereço dos pais do menor para ir buscar ele lá em Itaituba. E daí, essa semana, toda semana nós temos casos dessa natureza, ou então conselheiros de outros municípios que ligam para cá dando informação de que tem um menor que saiu, ou juntamente com uma garota. Já aconteceram vários casos e sempre vem acontecendo. Agora, os casos mais que você vê, né, comumente, aí é que deve ter o trabalho, né, das psicólogas, das ciências sociais, etc., todas as igrejas, é que a grande maioria dos casos são de famílias desajustadas, né? O pai desempregado, mãe desempregada, o pai alcoólatra, ou viciado, essas coisas assim. Então, boa parte ocorre, né, desse tipo de família. Então a gente tem, e é necessário ter o que se chama, né, de o apoio. Né? O apoio que essa família vai ter depois. O adolescente saiu de casa, pegou-se aqui, o adolescente, conseguiu-se que ele fosse de volta à sua família, mas lá ele tem que ter um acompanhamento, né? Com assistência social, com psicólogos, para saber com a igreja o que aconteceu. A pessoa que tem uma família ajustada, né, não sai simplesmente assim pelo mundo. Né? Um garoto de 13, 14, 15 anos, pegar uma carona em um ônibus e sair a 500 ou 1.000 quilômetros, né, longe de casa. Os riscos que eles correm, né, podem ser sujeitos de vários tipos de agressões. Então, a gente se preocupa muito com isso. E não é correto, é algo de desajuste realmente. Né? É algo de desajuste. Que é necessário um trabalho não só de polícia, mas acima de tudo de apoio social psicológico. Falando em apoio social, a Salete ela pode falar sobre isso. O que o município tem a oferecer a essas crianças e adolescentes, e o que o Conselho Tutelar também está participando, né, nessa parte que o município oferece para essas crianças? Sério, só um pouquinho antes de dar prosseguimento, eu tenho aqui uma consideração em relação à fala do doutor. É que, por exemplo, percebe-se, eu que trabalho em escola, nós percebemos uma busca dos pais jogando o papel da sua responsabilidade, da sua autoridade para a escola.
Eles querem que a escola assuma o papel da família e da sociedade. E, por exemplo, esse é um tema que é trabalhado no chamado currículo oculto nas escolas, que ele não faz parte do núcleo comum. Então, nós trabalhamos isso através de palestras, de conversas, de projetos, ou mesmo quando o professor percebe a necessidade deste trabalho na sala de aula, ele trabalha o tema, porque é muito preocupante hoje em nossa cidade a questão da marginalidade, da desestruturação familiar. Ele é agravante que precisa ser trabalhado com certeza, porque hoje percebe-se os pais pedindo socorro nas escolas, como se a escola fosse assim, a tábua de salvação. Cláudio, não é só as escolas que eles buscam, né? As famílias, né, chegam muitas vezes pais, mães, né, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, com o juiz muitas vezes, né, querendo que a gente substitua, né, tanto que o Conselho, como o Ministério Público, como o juiz, substitua a família, o papel do pai e o papel da mãe. Já chegou, para você, para sua admiração, chegou uma vez a uma pessoa, a promotoria, que simplesmente trouxe o filho e disse que, sabe, o papel dele, que ia deixar o filho comigo. Não aguentava mais. Chegou um outro com o doutor Roberto à época e disse, olha, tá aqui, eu vim deixar aqui o filho porque não aguentava mais. Né? Eu simplesmente digo isso, olha, o pai aqui é você. Tá? E o pai é você, o papel é seu, a responsabilidade é sua. Então, a gente não compete a conselho, não compete ao serviço público, não compete ao Ministério Público, ao Judiciário. A escola substituiu o papel da família. Eu acho que cada ente desse tem o seu papel, que cada um cumpra o seu. A família tem um papel, a escola tem a dela, os conselhos tutelar tem o dele, o Ministério Público e o Judiciário tem um outro papel. Né? Agora, a obrigação maior é da família, é do pai e é da mãe, que assumam a sua responsabilidade. Tá certo? Se eles não tiverem condições de educar este filho, não sou eu, enquanto promotor, que tenho essa obrigação. Não é o Conselho Tutelar que tem essa obrigação, não é a escola que tem essa obrigação. Tá? Então o erro maior começou lá na família. O erro maior foi lá dentro. Tá certo? Então não é a obrigação nossa substituir a família. Claro que não. Né? A nossa repressão é maior. É maior. Certo? Compete aos pais também terem a criatividade, né, de saber segurar os seus filhos. Tem que saber fazer isso. Né? De uma forma qualquer, tem que saber fazer isso. Não é só naquela de espancamentos aos filhos. Não é isso. Educação não é isso. Não é? Educação não é espancar, bater. Não é isso. Existem fórmulas diferentes de se educar, né? de se impor respeito. Existem fórmulas diferentes, né, para isso. Agora, compete a pessoa ter o tino suficiente, ter a educação suficiente, ter o conhecimento suficiente de praticar esses atos. Né? Contra os seus filhos, ou para, não é contra, é para os seus filhos. Né? Que o papel de educar não é nenhuma repreensão, não é nenhum castigo. É em benefício do filho, é em benefício da família. Correto? A gente vê, muitas vezes vem pessoas com o Conselho Tutelar, pais que querendo que o Conselho Tutelar assuma o papel deles. Isso é uma forma errada de se ver o Conselho Tutelar. Como bem falou você, uma forma errada de se ver a escola. Né? Agora quer dizer que a escola, além de mostrar e de dar conhecimento, né, e educar, que também é o papel dela, querer substituir o papel de pai e da mãe, se a gente for fazer isso, daqui a pouco estão eles querendo que a escola também, as professores, venham a parir os filhos deles. Né? Então a gente tem que saber, né, e tem que mostrar a eles o papel de cada um. Eu acho que tem que ser por aí. Que nem o Conselho Tutelar, ele é um órgão mais fiscalizador. Então nós também temos que saber quando que, às vezes, as crianças de menor têm algum problema com a família dele, a gente procura até conversar com as crianças e muitas vezes a gente vai na casa deles para ver o que é que a gente vê que não está correto. E muitas vezes a gente encontra muita coisa errada. Falar em miséria aqui, eu acho que, eu não sei se cabe nesse momento falar em miséria, mas nós vemos também muitas vezes crianças que saem de dentro de casa por causa da miséria. Você vai na casa deles, você não vê uma vasilha numa partilheira que se diga, eu vou fazer ao menos uma água doce. Então isso eu acho que, é que nem o doutor Maurício falou, que
O pai também, acho que tem que pensar um pouco na hora de conceber essas crianças, né? Como é que eu quero ter um filho? Como é que eu vou querer ter um filho se eu não tenho condição de ter esse filho? Então, se eu posso ter 2 filhos, eu não vou ter 10 filhos. Então, eu não sei aí se é um pouco também da educação, da forma que aquela pessoa foi criada, que nós sabemos que hoje em dia as crianças, eles são aquilo do meio, né? O fruto do meio. Como é que eu posso me sentir bem se na minha casa eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, e se eu tenho que ir para uma escola, aonde que na escola eu vou encontrar pessoas que têm condições, aquelas outras coleguinhas minhas com o sapatinho da Xuxa e com a roupinha bonitinha, e aí como é que eu vou ficar? Eu acho que às vezes até tem alunos que até se desmotivam dentro de uma sala de aula em relação à miséria que eles vivem na casa deles. Ver outros colegas, às vezes, que tem uma merenda onde eles podem comer um pastel, um sonho, e ele fica só na vontade disso. Então, isso tudo a gente sabe que o pai é responsável por isso, mas nós temos, não é por causa que o pai não tem condições de dar o alimento para o filho dele que nós temos ainda outros recursos. Nós temos um artigo aqui, 4, que é da lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então sabemos que o pai é o principal, a família são os principais e depois nós temos também a comunidade. Não é também porque o pai tem 5 filhos e ele às vezes não tem a sorte de ter um bom emprego que eu vou deixar aquela criança com fome porque não fui eu não é da minha casa. Então nós temos esses outros órgãos aí também que tem que ajudar. É que nem o doutor Maurício colocou que se a gente pode fazer a parte da gente, por que é que a gente não vai fazer? Com certeza, Salete. E você falando da questão da miséria, eu acredito que o poder público, a questão administrativa, tem que se preocupar muito na questão da geração de emprego e renda, porque o número de desempregados em todo o Brasil, ele aumentou. E o nosso Uruará não está tão distante, ele faz parte. Então, acredito que nós devemos nos preocupar, principalmente agora que nós estamos nos encaminhando para um processo de eleições, de propostas de autoridades que se preocupem muito nessa geração de emprego e renda para o nosso município. Bem, agora eu gostaria de saber... Um momento, Cláudia, uma coisa que eu quero colocar, que eu quero fazer uma colocação, é que nessa questão de geração de emprego e renda, o adolescente ele não está preocupado em trabalhar. Entendeu? Muitas empresas elas veem isso. O adolescente ele começa no primeiro emprego, mas nesse primeiro emprego ele não trabalha da forma que deve se trabalhar, entendeu? Ele não se preocupa em manter esse emprego. Muitos acontecem assim. Então parece que fora existe uma outra coisa que chama a atenção melhor do que o emprego, entendeu? E eles preferem aquilo lá que, na visão deles, é um ponto, é melhor para eles, porque não tem esforço. Na visão deles não tem esforço. Sério, nós percebemos que hoje os jovens eles não têm perspectiva de vida, perspectiva para o futuro. Se você conversar com a maioria, muitos dizem assim: o que você quer? Eu quero casar. Eu quero só concluir a 8ª série. Só ensino médio. O que você quer da vida? Tô nem aí. Então é uma preocupação muito grande. E hoje se vê, por exemplo, que eu vou perguntar aqui para o nosso promotor, por exemplo, hoje se percebe-se um número muito grande de jovens em festas, em bares, bebendo. E o que se tem feito a respeito disso? O que nós podemos fazer para ajudar nesse sentido? Bom, Cláudio, a gente já iniciou um trabalho, né, juntamente com o Conselho Tutelar e a Polícia Militar, nesse sentido, né? Uma portaria já foi publicada e foi divulgada, e muito bem divulgada no município, né? Já saímos em blitz da cidade, né? Eu já saí, o Conselho Tutelar já saiu. Um bar lá na área de Inferninho já foi fechado por conta disso, né? Está fechado, a pessoa está sofrendo repressão por conta disso, né? Da justiça.
Agora, esse trabalho vai continuar, tá? Nós vamos continuar, o Conselho Tutelar vai continuar também com a polícia, né? Fazendo esse trabalho que é de prevenção e de repressão. A gente, quando faz isso, não é porque nós somos maus com relação ao adolescente, não é isso. A gente está ali, tá? Para prevenir que esse adolescente não venha sofrer qualquer ato contra o seu bom estado físico. Então, ele só pode ir à festa acompanhado, tá? Dentro de certos horários que tem estabelecido. E aquela pessoa, aquele adolescente que estiver em locais, né, que não devam, a gente vai, além de conduzir o adolescente à delegacia, né, e após o conselho vai trazer sua família para conversar, o dono do estabelecimento será com certeza processado e terá o seu estabelecimento fechado. Então, a gente quer que obedeça, porque nós não temos como objetivo causar mal a ninguém. Ao contrário, nós queremos respeitar as pessoas, né? Então, eles que cumpram aquilo que a lei determina, tá certo? Para que a gente não tenha que usar contra eles a repressão do Estado. Nós queremos inicialmente prevenir. E já se conversou muito sobre isso. Já se fez reuniões, né? Dessas reuniões houve a portaria que foi publicada, né? Conversamos já sobre isso, já chamamos alguns à promotoria e ao judiciário, onde assinaram o termo de compromisso, alguns aqui de Uruará sofreram esse tipo digamos, foi uma prevenção. Nós chamamos, assinaram o termo de compromisso, né? Não aceitar menores ali, de cumprir os horários. Então, nós gostaríamos que todos acatassem isso, porque não acatando, a gente vai fazer o trabalho de repressão, certo? Gostaríamos que todos cumprissem isso. Agora, só indo a um ponto o que a Salete tocou, e eu gostaria também de falar a respeito disso, porque eu tenho isso todo dia na promotoria, né? O número de crianças e adolescentes, o número de adolescentes, né? Ou pessoas recém-saídas adolescentes, com filhos. Você bem falou, a Salete tanto falou. Isso acarreta muito problema. Então, é necessário, aqui eu não estou querendo dizer que sou contra nem a favor a nada. Tá? Eu tenho a minha consciência, né, e sei o que eu faço. Então, cada um que exerce o seu papel e cumpra aquilo que deseja. Mas é o seguinte, tudo tem um momento. Para tudo na vida tem um momento. Não é? E se você quer fazer alguma coisa, que faça com responsabilidade. Faça com responsabilidade. Então, as pessoas, os adolescentes, né, que resolvam ficar com bem disso você, certo? Eu faço com responsabilidade. Né? No mínimo, faço com responsabilidade. Nós temos vários métodos anticonceptivos, né? A gente tem desde a camisinha, né, que é o mais simples, aos comprimidos, né, que se toma, né? Vários, isso aqui já é um pouco mais difícil para a sociedade, né? Mas a camisinha, que é o mais simples, né? O uso do comprimido, né, que é tão simples. Então que se faça isso para que não venha a ter problemas maiores, né? Porque ter um filho é algo de uma responsabilidade enorme, né? E não acarreta só a mulher que engravidou, a garota que engravidou, passa 9 meses com o filho na barriga e depois tem um bebê. Não é só isso, tem uma série de coisas por trás. Então, eu gostaria de tocar também nesse assunto. E que compete também às escolas fazer o seu trabalho educativo, né? As igrejas também tocar nesse assunto, ou ao poder público, né? Fornecendo, se necessário, esses métodos, né? De comprimido, de camisinha, né? Para se evitar isso, porque isso acarreta não só a família, mas também a sociedade, muito mal. Certo, esse assunto é um assunto amplo, né? A gente pode passar aqui a manhã toda discutindo, mas o nosso tempo já está esgotado. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui, que foi uma conversa boa, esse assunto ele é muito importante para o nosso município, muito importante para a comunidade. Com certeza nós estaremos em próximos programas voltando a falar sobre esse assunto. E eu quero agradecer a Salete, presidente do Conselho Tutelar, e deixo o microfone da TV Vale do Uruará, do programa Jogo Aberto para suas considerações finais. Para mim, eu fiquei muito satisfeita porque a gente pôde fazer essas colocações e até eu fiz anotações aqui que não vai dar para esse programa, então vai ser para o próximo programa e aos nossos companheiros aqui da mesa.
O meu muito obrigado, fiquei muito satisfeita porque até nos ajudou no Conselho Tutelar, para quem estiver nos ouvindo, ver como é que funcionam pessoas que fazem até uma má ideia do Conselho, então que eles tentem ver e que mude um pouquinho. E um bom dia a todos e até a próxima. Queremos agradecer também a participação do Dr. Antônio Lopes Maurício, promotor, e também os microfones abertos para as considerações finais do nosso programa Jogo Aberto. Bom, Célio, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né, mais uma vez, agradecer e dizer que estou imensamente satisfeito e honrado do convite, né, pela chance que vocês nos deram de estar aqui falando com o público. Dizer para a Salete, né, que quem fala mal do Conselho é porque não conhece, né? Mas se precisar um dia, ele vai saber qual é o papel do Conselho Tutelar a respeito disso, né? Que as pessoas procurem, se necessário, o Conselho, né? Ou procurem conhecer qual é o papel do Conselho Tutelar, né? Que a sociedade há muito tempo precisava disso, né? Agradecer a Cláudia por estar aqui conosco, né, nessas discussões, né? De muita educação e ter conhecimento. E dizer a vocês que, quando necessário, a promotoria estará, né, braços abertos para vir aqui trocar com vocês essas ideias, né, e com o público de Uruará, certo? Mais uma vez, me sinto honrado em estar aqui. Ok, obrigado, doutor. Cláudia Long, né? Estamos terminando o programa e as considerações finais. E o tema nós não vamos avisar ainda qual será, né? Nós temos uma lista enorme, são muitos temas que o município de Uruará tem para se discutir, né? Pode ter certeza. Muitas pessoas também que poderão participar do nosso programa Jogo Aberto. E se você tem algum tema, ligue para o telefone 532-2036, ligue para a TV Vale do Uruará e dê a sua sugestão de tema para ser discutido no nosso programa Jogo Aberto. Nosso programa Jogo Aberto irá ao ar todo domingo, a partir de 10h30 da manhã. Então, você pode participar, esse programa é para a comunidade. Cláudia Long. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença da Salete, que é a presidente do Conselho e que, ao meu ver, está realizando um bom trabalho. Meus parabéns pelo trabalho que você vem realizando frente ao Conselho Tutelar. Eu espero que você possa dar continuidade e que este programa possa ter ajudado a comunidade a perceber a tamanha responsabilidade que o Conselho tem e que você tem frente a este programa. Nós lhe desejamos sorte e agradecemos a sua participação. Ao nosso promotor, nosso muito obrigada. Também ressaltando aqui a importância do seu trabalho para a comunidade uruaraense e que você, ou o senhor, sendo uma pessoa assim, eu digo assim, expressiva, participativa, isso é muito importante. Eu acredito que o senhor ele pretende ver o Uruará crescer, resolver os seus problemas, e isso foi uma forma, através do programa Jogo Aberto, nós levarmos ao conhecimento da população maiores informações. É um trabalho sério, responsável e, portanto, temos pessoas aqui que são dignas de nossa admiração. Nosso muito obrigada, obrigada realmente por estarem aqui com a gente, realizando um trabalho que nós temos toda a chance e a boa vontade de levar ao povo uruaraense muitos esclarecimentos, muitas informações de forma responsável e criativa, participativa. Muito obrigada. Então, a todos os nossos telespectadores da TV Vale do Uruará, desejamos um ótimo domingo e até um próximo programa.